O mundo dos esportes é um lugar brilhante e bizarro. Dos homens que vão longe para conseguir o corpo perfeito, aos rituais malucos e regimes totalmente estranhos que realizam em nome do atletismo. Dito isso, vamos dar uma olhada em alguns dos atletas mais incomuns em que você não vai acreditar. Lyoto Machida. Se você é um fã de luta de MMA, vai curtir essa. Lyoto Machida é campeão meio pesado do UFC, com um incrível recorde de 36 vitórias e apenas 9 derrotas. Ele venceu suas primeiras 16 lutas consecutivas, mas essa incrível habilidade de luta não vem apenas de treinamento sozinho. Lyoto pratica uroterapia. Em português, ele bebe seu próprio xixi. Em várias entrevistas, ele admitiu que consome sua própria safra todas as manhãs, como um remédio natural. Seu pai, Yoshizo Machida, afirma ter influenciado essa linha de pensamento e também participa da bizarra prática. Um brinde, tchim-tchim. Tochinoshin. Tochinoshin Tsuyoshi, ou seu nome de batismo, Levan Gorgadze, é um lutador de sumô profissional da Geórgia. Ele está na divisão principal de lutadores de sumô do Japão, que não é exatamente conhecida por sua diversidade. Mesmo assim, ele pesa e luta com gigantescos 178 quilos. Ao contrário de muitos de seus oponentes profissionais, ele obviamente se destaca por seu tamanho. Os lutadores de sumô ganham muito peso para lutar com mais eficácia. Quanto maior você for, mais difícil é derrubá-lo. Tochinoshin segue o mesmo regime alimentar e de treinamento de seus oponentes, mas seus genes georgianos permitem que ele desenvolva uma estrutura muito mais ampla, tornando ele um destaque em qualquer luta. Anteriormente, ele alcançou a segunda classificação mais alta no sumô de Ozeki, um abaixo de Yokozuna. Esse é um título enorme para um estrangeiro, mesmo sobre aqueles ombros enormes. Takanoyama. Mas o sumô não é apenas sobre ser grande. Uma luta como essa é um jogo de estratégia, que permitiu até mesmo Takanoyama Shuntaro, de 98 quilos, alcançar a melhor divisão profissional de sumô. Apesar de ter apenas 2/3 do peso de um lutador de sumô comum, Takanoyama, nascido em Pavel Bojar de Praga, alcançou a 5ª classificação mais alta do sumô em 2012. Sua estrutura excepcionalmente leve significa que ele depende muito de arremessos e de movimentos estratégicos, em vez de força bruta para vencer a maioria de suas partidas. Apesar de comer e treinar de forma semelhante aos adversários, ele lutou para ganhar peso, o que lhe daria a vantagem de subir na classificação. Em 2011, ele recebeu um aviso da Associação de Sumô para injetar insulina. Foi uma tentativa de ajudá-la a ganhar peso, mas o escândalo o fez se aposentar logo em seguida. Às vezes, o tamanho realmente importa. Gogea Mito. Existem os gigantes do esporte e existem gigantes de verdade. Gogea Mito, também conhecido como Golias da Romênia, nasceu em setembro de 1909. Devido a um raro distúrbio chamado gigantismo, ele media 2,36 metros, o que o tornava o romeno mais alto da história, bem como o boxeador profissional mais alto. Após uma breve passagem pelo circo, ele foi localizado pelo olheiro de boxe italiano Umberto Lancia. Ele estudou boxe na escola de Paris e aos 26 anos competiu em sua primeira luta de boxe contra a lenda italiana Savario Grizzo. Apesar da experiência de Grizzo, Mito venceu por nocaute no primeiro round. Sua segunda partida contra o titã, Dumitru Pavalescu, terminou no mesmo nocaute do primeiro round naquele ano, e sua terceira partida contra o italiano Giuseppe Sanga terminou com, adivinhou, mais um nocaute. O cara é bom mesmo. Sun Mingming. Mas Mito não foi o único gigante a dar um golpe na história do esporte. Deleite seus olhos com Sun Mingming, o jogador profissional de basquete mais alto do mundo. Na temporada de basquete de 2017 a 2018, a altura média dos jogadores de basquete da NBA era de 200,4 centímetros. Sun Mingming atinge colossais 236,2 centímetros, calçando o tamanho número 50. No contexto, o homem chinês médio atinge apenas 171 centímetros. Apesar de nunca ter sido convocado para nenhum time da NBA, o jogador se juntou a times dos Estados Unidos, México, Japão e China antes de se aposentar em 2014. Em 2013, Mingming se casou com a jogadora profissional de handball, de 187,3 centímetros, Xu Han. Resumindo, suas medidas combinadas tornam eles o casal mais alto do mundo, e você poderia dizer que eles estão levando o amor a novas alturas. Joe Manganiello. Você pode não saber o nome dele, mas já deve ter visto ele pelado por aí. Joe Manganiello é um fisiculturista profissional e ator que estrelou Magic Mike. Seus regimes de condicionamento físico o presentearam com um dos corpos mais musculosos de Hollywood, que ele também publicou em um manual de exercícios chamado Evolução. Mas esse cara é uma fera em mais de um aspecto. Ele sempre foi um fã de RPG Dungeons & Dragons.
Tanto que ele até converteu o porão da casa que divide com a esposa Sofia Vergara em um calabouço da vida real. Mas esse rei dos geeks não oferece sessões para qualquer um. Ele é o mestre da masmorra da elite de Hollywood. O diretor James Gunn, Tom Morello de Rage Against the Machine, o ator Vince Vaughn e The Big Show da WWE são apenas alguns de seus membros. Você pode querer pensar duas vezes antes de zoar nerds no futuro. Jesper Parnevik. Até onde você iria para melhorar o seu jogo de golfe? Se você é 15 vezes campeão de golfe profissional, Jesper Parnevik, o limite não existe. Apelidado de The Spaceman, esse famoso excêntrico é conhecido por seus comportamentos de outro mundo, dentro e fora do gramado. Por um tempo, ele comeu areia vulcânica para melhorar sua saúde e desempenho. Ele também tentou uma dieta limitada apenas a frutas, antes de ficar tão magro e fraco que teve que parar. Ele costumava usar óculos estroboscópicos, que são usados em esportes de alta velocidade, para melhorar o tempo de reação. Ele teve seu sangue irradiado para tentar melhorar os seus níveis de energia, e teve ainda seus dentes removidos e substituídos por porcelana para reduzir a quantidade de mercúrio em seu sistema. Isso que eu chamo de dedicação. Ele afirma ter perdido uma vez uma tacada curta em um torneio, porque estava pensando em quanta corda seria necessária para dar a volta ao mundo. Quem nunca, não é mesmo? John Scott. Em 2016, a National Hockey League reformulou o formato de seu jogo All-Star, na tentativa de apimentar um pouco as coisas. O torneio da prorrogação 3 contra 3 é um extra irrelevante no grande esquema do jogo principal, então eles permitiram que os fãs votassem em quem eles queriam ver jogar, como capitão do time. Se há algo que sabemos é nunca deixar os fãs no comando de decisões como essa. O Reino Unido votou para nomear um barco de 287 milhões de dólares como Boaty McBoatface, e os fãs de Mountain Dew quase tinham um sabor chamado Diabetes, pelo amor de Deus. Então por que romper com a terrível tradição da internet aqui? O pior jogador da equipe Coyotes, John Scott, foi nomeado capitão. Ele marcou um total de 5 gols em sua carreira até aquele ponto, principalmente porque todo o seu papel na equipe era ser violento, criando um drama em forma de punho no gelo. Então, obviamente, toda a base de fãs votou nele para se tornar o capitão. O movimento em comum o viu como o ponto alto de uma piada de mau gosto. Mas depois de muitas resistências da Liga Nacional de Hockey, Scott foi autorizado a ser o capitão da Divisão do Pacífico no jogo All-Star. E foi aí que a situação mudou, e muito. Durante a semifinal, Scott não marcou apenas um, mas 2 gols incríveis. Seu time patinou até o final, e a Divisão do Pacífico acabou vencendo o torneio. Depois de ser salvo de piada por meses, Scott fez um total de 180 pontos e acabou sendo eleito o jogador mais valioso do time. Essa é uma verdadeira história de superação. Butterbean. Sobre o tema de atletas improváveis, seria um crime não mencionar o notório Eric Esk, também conhecido como Butterbean. Com 192 quilos, o lutador milagroso com excesso de peso teve uma carreira inacreditável. Começou em uma competição de strongman rural em Arkansas, apresentando uma resistência incrível para golpes na cabeça, braços e corpo. Esk foi colocado no início dos shows de boxe pelo valor de entretenimento, mais do que qualquer coisa. Essas curtas lutas de 4 rounds geralmente levavam ele a ser nocauteado contra um oponente menor, e na maioria das vezes terminava em nocaute. No boxe sozinho, Butterbean venceu 77 de suas 91 lutas, 58 delas por nocaute. Tendo estado acima do peso desde os 11 anos de idade, ele ocasionalmente era convidado a fazer dietas para se encaixar em certas categorias de peso. Em uma dieta, ele não comeu nada além de frango e feijão de lima, de onde tirou seu apelido, e claramente foi um sucesso. Taishan Dong. Como disse antes, ser alto tem algumas vantagens incríveis quando se trata de boxe. Seguindo os passos de Go Geamito, o gigante chinês de 213 centímetros, Taishan Dong, entrou no ringue de boxe em 2014, com a esperança de se tornar um campeão. Com uma envergadura também de 213 centímetros, este adversário formidável conseguiu vencer todas as 6 partidas que participou, com 2 delas terminando em nocaute. Mas essa não é nem a parte mais impressionante de seu desempenho. Quer dizer, dá uma olhada na maneira como ele entra no ringue. Ele nem estica a perna toda para passar pela corda superior. Apesar de ser uma das pessoas mais altas a entrar no ringue de boxe desde 1935, Dong desapareceu no ar no final de 2015, sem mais lutas marcadas. Ele fez uma breve reaparição em 2017, durante os testes para a WWE, mas desde então saiu voluntariamente. Isso é uma decepção gigantesca. Hulk iraniano. Alguns atletas sonham em se tornar lendas do esporte, outros simplesmente querem se parecer com um triângulo invertido. Dito isso, conheça Sajad, Hulk iraniano Garibi. Por vários meses, a internet debateu se era realmente um ser humano ou apenas uma criança de 8 anos brincando no Photoshop. Mas, senhoras e senhores, ele é verdadeiro. Com 181 quilos, este sem pescoço assinou com o Bare Knuckle Fighting Championship para uma luta de estreia em 2020.
Seu Instagram pode estar cheio de fotos comparando-se ao Hulk de verdade, para provar que ele é o verdadeiro. Mas a questão aqui é, ele consegue encostar os braços ao longo do corpo? Agora, isso é algo que eu pagaria para ver. Junior Baby Albini. Quem deixou um bebê entrar no ringue? Não estamos falando sobre esses lutadores de MMA com calções de luta em formato de fralda. Você está olhando para Junior Baby Albini. Embora eu tenha certeza de que reconheço ele de algum outro lugar. Mesmo que isso pareça um golpe publicitário que foi longe demais, Baby foi surpreendentemente mortal na jaula. Até então, ele venceu 14 de suas 16 partidas, 6 delas por nocaute. Originalmente, ele começou no boxe para perder peso, perdendo cerca de 40 quilos e se tornando a criança mais mortal do mundo ao longo do caminho. Ele afirma que não tinha ideia de que os shorts pareciam do Capitão Cueca, mas talvez quem não precisa de uma fralda ao encarar esses oponentes. Mick Foley. Fãs de wrestling em todo o mundo vão dizer que Mick Foley é um dos fundadores do wrestling hardcore. Como parte da WWE em 1998, ele se apresentou em uma das lutas mais perigosas da história, quando foi jogado de uma gaiola de aço de 6,7 metros para uma mesa abaixo. Apesar de ter sido levado em uma maca, o lutador voltou para ser estrangulado, arremessado da gaiola de metal novamente, que fez um de seus dentes parar no nariz, e então rolou em um monte de taxinhas. Você presumiria que esse cara seria um dos homens mais casca-grossa por aguentar esse tipo de coisa, mas é exatamente o oposto. Ele é conhecido por ter um verdadeiro amor pelo Natal, tanto que dedicou um cômodo inteiro de sua casa para as festas de fim de ano, que pode visitar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele também escreveu 4 livros infantis, com capas que alguns podem considerar como um pesadelo. Talvez você possa julgar um livro pela capa. E aí, o que você achou mais incomum nessa lista? Conta aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.